pouquinho, gente. Então, só de início a gente está começando a nossa gravação da nossa reunião, então fiquem todo mundo cientes, aí deem um okzinho que estão sabendo, assim, só para legal, tá sabendo. Obrigado, gente. Nós estamos também com a entrada, talvez, de um outro menino, a gente estava falando aqui no início que aqui tem meninas e meninos, né, para não chamar ninguém de senhor e senhora, que é o Gui Pereira, que é o representante da nossa gestão pública. Nas correrias do dia a dia atribulado de um gestor, a gente entende que essa ausência depois é justificável, e a nossa ideia dessa gravação é também levar para a comunidade muito do que a gente está conversando aqui. Inicialmente, para quem está nos ouvindo depois, e quem vai ter acesso a essa informação, nós estamos aqui vivendo o Papo Estreito. O Papo Estreito faz parte de um conjunto de produtos que a gente entrega para o bairro Estreito e região a cada trimestre. Então, nós iniciamos sempre um projeto chamado Papo Estreito, que a gente conversa uma grande temática. Nós já falamos do Estreite-se, a ideia do bairro como lugar para a gente se estreitar, para a gente curtir, viver o bem-estar e tudo mais, lá no primeiro trimestre. No segundo, nós fomos para o Conecte-se, que é a ideia de olhar um bairro como um espaço conectivo, que permita conexões, e esses dois resultaram em editoriais, da mesma forma que isso aqui também vai resultar. Então, a gente faz uma conversa com pessoas que têm expertise nesse tema, pessoas que têm uma forte atuação e que podem colaborar bastante, para também colaborar para o Sou Estreito, encontrar os grandes pontos para organizar o material, que é gráfico, que também é virtual, né, mas é um editorial, e que a ideia é que esse editorial ultrapasse os limites do bairro e venda o nosso bairro como propulsor de inovação, propulsor de bem-estar, propulsor também, e por que não, desse habitat de inovação que a gente vai conversar aqui. Na conversa de hoje, a gente está aqui com algumas pessoas, né, então nós temos o Sou Estreito, eu e o Léo, nós temos a RDO, com a Luísa e com a Franciele, é isso? Né, com a Franciele. Nós temos a Via, né, Estação do Conhecimento, com a professora Clarissa. A gente chama professora porque ela sempre foi e me deu muita aula, então sempre que ela se aproxima da gente. E a Thaís Narras, né, que vem representando, eu fui em busca, Thaís, né, a Interlink Mercado e Inovação, eu acho que eu acertei, daqui a pouco você me corrige. Tá? Encontrei uma logo ali, não coloquei, vai que eu erro a logo e fica bem deselegante. Mas a Thaís Narras já sentou com a gente em alguns momentos e foi genial a troca, aí a conversa que a gente teve, né? E também vem a prefeitura, está aí aqui com a gente, com o Gui Pereira, nosso secretário do continente, da prefeitura, mas que terá acesso à informação e poderá contribuir com a gente bastante aqui. Qual que é o nosso trabalho? Né? A gente vai trazer aqui a temática ligada ao habitat. E o conceito é bem genérico. A Clarissa, no início, falou, Jorge, onde que eu toco aqui, né? Eu vou para esse grande projeto que ela está à frente também, que é o Estreitar, que é o Distrito Criativo. Eu falei, não, vamos expandir. E a gente traz um conceito bem expansivo, um conceito quase voltado à biologia e ecologia. Então, a gente olha o habitat como um conjunto de circunstâncias físicas e geográficas que favorece condições, né, a vida e o desenvolvimento de negócios. E, do outro lado, a gente olha para a ecologia, né? Então, é um ambiente caracterizado por um conjunto de condições bióticas, ou seja, dos seres vivos, e abióticas, das coisas que não têm vida, e que se integram para que esse lugar, para que esse território fomente a sobrevivência, a sustentabilidade do que vai acontecer aqui. Perfeito? Então, é dentro dessa temática que a gente vai bater um papo. Eu começo, não sei, eu vou trazer aqui, pelo tom professoral, eu vou trazer a Clarissa para começar a conversar com a gente. Pode ser, Clarissa? Depois você briga comigo. E aí a gente tem 5 minutinhos, 6 cada uma, e depois a gente volta a trocar um papo nosso. Pode ser? Por favor, fique à vontade. Legal, gente. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Nós que trabalhamos aí em várias frentes juntos. Então, dizer que estou bem feliz de estar aqui, de poder colaborar e principalmente pensar nesse território, né, que é tão especial para a gente e que a gente tem olhado com tanto carinho. A questão do habitat, a gente trabalha numa lógica de ambientes de inovação, né, que são espaços propícios para que a inovação ela ocorra. E a inovação não é só uma inovação tecnológica, a gente não reduz a isso, a gente considera que um habitat de inovação é um ambiente que gera uma inovação e essa inovação ela tem uma proposição de valor, seja ela financeira, seja ela econômica, afetiva, então qualquer valor que a gente possa identificar
é um valor que a gente considera como relevante e como uma inovação propriamente dita. Novo ou melhorado, obviamente, para a gente não ficar copiando aí e retratando coisas que já existam, mas ao mesmo tempo que a gente se inspire nas boas práticas que os outros territórios já fazem. Então, eu diria que um habitat, ele está muito associado também à atratividade do território. Então, o Jorge falou, né, como que a gente faz uma ambiência positiva de atração de negócios ou de pessoas, né, para esse território, de maneira com que as pessoas queiram estar ali. E aí tem toda uma questão de barreiras, né? Por que eu estaria ou não estaria nesse território? Então, na verdade, quando a gente fala de habitat de inovação, né, a gente está falando de espaços que vão se transformar e vão ser atrativos o suficiente para que as pessoas queiram trabalhar, morar, se divertir e viver. Né? E aí a gente também traz o conceito da acupuntura urbana, que vem da arquitetura, dos arquitetos, né? Onde a gente observa que quando a gente implanta um ambiente desta forma, as coisas do lado começam a se transformar também. E as pessoas começam a querer vivenciar cada vez mais esses ambientes. Então, acho que para começar, gente, eu traria essas pautas aí para ver o que vem. Legal, Clarissa, obrigado. Posso passar pela Luíse? Pode ser, Luíse? Pode sim. O que eu acho mais interessante desses papos é que realmente uma coisa vai conectando na outra, né, Jorge? A gente traz atores de diversas áreas e no fim as conversas elas são muito parecidas, independente da área de atuação, né? Todo mundo pelo mesmo objetivo e com foco num bairro que tem um potencial grande em diversas áreas, nas mais diversas áreas, né? Então, falando um pouquinho da RDO, mais na parte geral, a gente contribui com o Habitat, com esse tema, na questão de moradia, realmente, né? Das pessoas, dos seus espaços, criando ambientes para que elas se sintam confortáveis, seguras, que seja realmente o cenário de histórias futuras que vão acontecer das pessoas, né? De uma forma um pouco mais romantizada, assim. Mas na questão de projeto e arquitetura, a gente tem buscado sempre a parte de conforto, de ergonomia, de habitabilidade, de ventilação, de bem-estar realmente da habitação e buscando também ter diferentes tipos de moradia. Então, a gente tem tentado diversificar um pouco os produtos na questão de mercado, né, para que a gente possa também estar atuando em diversas frentes. Então, apartamentos, às vezes, com perfil mais familiar para famílias maiores, apartamentos de primeiro imóvel, apartamentos do tipo estúdio. Então, a gente, na RDO, tem percebido essa mudança de cultura nesse bairro específico, mas também na cidade inteira, né? Que a gente precisa oferecer diferentes tipos de opções para que o cliente possa fazer a escolha de acordo com a sua própria necessidade. Então, a gente tem feito dessa forma e a gente tem buscado também sempre, eu anotei um teminha aqui, que é como que as pessoas percebem os espaços, né? Tem um conteúdo grande na parte, por exemplo, de neuroarquitetura, que é como as pessoas cientificamente definido como que as pessoas se sentem nos espaços, por quê, né? Então, às vezes é a cor, às vezes é algum estímulo. Então, a gente vai até ao fundo de perceber essas tendências de comportamento, de aplicar alguma coisa que a gente possa trazer na parte de interiores ou na parte de área comum, específico para cada tipo de produto, né? Se é um produto mais familiar, o que vai chamar a atenção desse público, tanto em stand de venda quanto em área comum, ou se é um prédio mais moderno, que tipo de estímulo que a gente precisa trazer para que a pessoa se sinta, agora utilizando o tema aqui, no seu habitat próprio, né? Então, às vezes não adianta eu trazer alguma coisa muito moderna ou escura ou tecnológica para um público que eu quero trazer que seja um público às vezes mais senhorzinho ou algum público que é mais familiar, que daí eu preciso oferecer brinquedoteca, segurança, enfim. Então, a gente tem trabalhado em diversas frentes, assim, na RDO, na nossa empresa, assim, na parte arquitetônica, e eu, pessoalmente, acho esse desafio incrível, assim, a gente poder tratar cada projeto
como único e um conceito que a gente está pensando no bem-estar de públicos diferentes, né? Então, acho que para começar, a gente está tentando trazer esse tema para a RDO para que cada projeto seja tratado como único, com o foco de moradia e morar bem, morar melhor do que se mora hoje, assim. Legal, Luiz, obrigado. A Franciele também depois vai contribuir com a gente aí na conversa, mas eu vou trazer a Thaís para fazer um bate-bola, assim, né? Thaís, pode contribuir com a gente aí, por favor? Sim, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, conversando com todos. Olhando assim para esse conceito de habitat, o que a gente está vivendo aqui eu vejo muita palavra troca, né? Trocas. Temos aqui pessoas de diferentes áreas, temos a Carissa, que é da academia, a Luíse, que é da área, né, privada, empresária, da área de construção, enfim, o Jorge e o Léo, que estão fazendo essa conexão entre esses atores. E o habitat, para mim, é isso, é um local onde permite essa troca, né? As pessoas, elas precisam ter essa oportunidade de se encontrar, né, de alguma forma, e a troca, ela traz, assim, o desenvolvimento seja econômico, desenvolvimento pessoal, né? A gente pode ver que as pessoas que moram até em cidades, em centros urbanos, independente se ele é organizado ou não, existe uma expectativa de vida, às vezes, maior, e até tem pesquisas do nível de felicidade dessas pessoas, e de saúde também. Porque lá onde elas conseguem encontrar atividades para fazer, elas conseguem encontrar mais oportunidades de se desenvolver com educação. Então, o habitat é isso, ele é um local que a gente permite essas conexões. Eu vejo também, pegando, né, o bairro Estreito, ali, a região, a gente tem um local que tem uma densidade grande, porém, ela ainda não está organizada, né? Então, a gente tem que sempre olhar daqui para frente como é que a gente quer que fique essa região. Conversando com as construtoras, o poder público tem essa responsabilidade de a gente fazer algo organizado, porque vai se desenvolver, a gente não tem como voltar atrás, né? A gente sabe que Floripa, como diz, a gente não pode pegar e fechar a cidade, ela vai crescer, então a gente tem que olhar como que ela vai crescer de forma organizada para que essas atividades, essas pessoas que vivem nesse local, elas consigam ter o prazer de estar ali, né, de se desenvolver. Eu vejo também um habitat, olhando mais uma linguagem tecnológica, né, existe o hardware e o software, né, então o hardware seria realmente as construções, a área de convívio, de lazer, né, quanto mais estruturada e mais organizada, melhor, porque as pessoas conseguem ter esse desenvolvimento, ter esse encontro mais organizado, e as construções, elas vão acompanhando o momento de vida, né, daquela época, né? Então, a gente sabe que antigamente eram mais casas, e hoje a gente já necessita de mais verticalização dos ambientes, né? Então, aí que entram as construtoras com projetos hoje adaptados às novas realidades, né? Então, como a Luíse falou, ela tem também, eles olham também para as pessoas que estão ficando mais idosas. A nossa população, ela realmente, ela tá tendo uma expectativa de vida muito maior, né? Então, hoje, a gente precisa criar um ambiente propício para que elas consigam viver naquele espaço, mas também temos, por exemplo, as crianças. Então, as construções, elas são adaptadas para todas as gerações, né? A gente tem que ver um espaço bom para que uma criança de 3 anos consiga andar na rua, até um idoso de 90 anos, que é o que a gente tem, principalmente no Estreito. Eu sei que a gente tem bastante gente de idade, né? Então, a gente tem que olhar o ambiente como que favoreça isso, né? Outra questão no habitat hoje, que a gente vê, é as políticas públicas. Então, até depois para o vereador Gui Pereira participar aqui, se ele depois puder acompanhar, a gente sabe que a gente precisa adaptar planos diretores, né? O nosso plano diretor hoje, ele está bem defasado. Não só defasado, ele foi escrito com uma boa intenção, na época de 2014, mas ele é muito difícil de ser interpretado,
tá? Inclusive, agora a gente está em discussão, ele é difícil de ser interpretado, ele não está sendo interpretado, né? A gente tem muita construção irregular. Claro, as construtoras, elas precisam seguir, mas o geral, a gente sabe que as construções são irregulares, né? Então, existe um alto índice de construção irregular porque as pessoas não conseguem entender, não conseguem acompanhar, né? Então, as políticas públicas, elas precisam acompanhar essa evolução da sociedade, né? Com espaços de uso misto, com espaços que permitam diferentes plantas no mesmo imóvel, né? Numa mesma construção, que não necessariamente exijam tantas vagas de garagem, porque se estou dentro de um centro urbano, eu não preciso, talvez, de um carro, então eu não preciso obrigar que a gente tenha 2 vagas de garagem, né? Ou uma vaga, às vezes até menos, né? Então, são várias essas frentes que eu gosto de listar para a gente olhar o habitat, que é o habitat humano, né? A gente olha o Estreito, ele faz parte da cidade, é um bairro, e ele é um habitat, né? Então, a gente tem que ver o que a gente precisa mexer ou adaptar para que exista essa convivência harmônica, né? E é isso. Legal, legal. Franciele, queres contribuir um pouco aí? Você que está bem próximo. Posso pedir a palavra antes, Jorge? Claro, o Léo está agoniado, né, gente? Eu estou aqui Só deixando bem claro na nossa gravação aqui, para quem está assistindo, quem está junto, ele falou, Jorge, eu vou ficar escondidinho, porque eu não vou falar. Mas quem conhece Léo Diniz sabe... Quem consegue. Por favor, Léo. Cara, eu estou muito feliz, assim, vou falar em nome aqui do Soul, né? O Jorge está conduzindo essa reunião, mas eu estou aqui mais na área de relacionamento com o mercado, parcerias estratégicas e negócios. Então, eu estou aí em contato com a RDO, estou em contato com a Clarissa, com a nossa futura e próxima parceira Thaís, que já logo vai estar embarcado no nosso projeto também. E também muito feliz com isso. Mas eu ia pegar 2 coisinhas que eu acho bem legais, assim, de ver quando se fala em habitat. Eu acho 2 palavrinhas. Atratividade, que eu acho que foi a Clarissa que falou, e longevidade. A gente está propondo e reunindo atores que consigam desenhar, né, esse hardware, diferente, né? Está aí a RDO, que quer propor smart places fantásticos, com nova infraestrutura, com novas formas de redesenhar prédios, espaços, convivência, e que isso vai gerar longevidade, e que isso com certeza vai gerar atratividade para o negócio, muitas pessoas querendo vir para o Estreito, né? Isso tem muito em alinhamento com o estreitar. Há um movimento que eu sempre coloco na minha fala, né, dos próximos 10 anos do Estreito, de muito crescimento, de muita evolução nos negócios. Então, a gente que está aqui como protagonista, né, o Soul é uma pequena cola entre esses atores fantásticos aí, que são inteligência, que são investimento, que estão querendo construir esse olhar, esse hardware diferente. Então, o meu olhar sobre habitat, ou o nosso olhar, né, Jorge, como Soul, é um olhar de conexão, é um olhar de aproximação, é de fazer as coisas rodarem, dar sustentabilidade a projetos que queiram se integrar ao nosso, né, motivar esses atores, motivar os atores da construção civil, os atores que são os pequenos comerciantes que estão lá dentro, para que eles vislumbrem esse cenário favorável que está chegando, para que eles consigam se planejar estrategicamente para pegar essa onda que está chegando, né? Eu acho que a motivação, o engajamento desses atores, eu vejo que é um papel fundamental do Soul e que a gente está muito imbuído de fazer isso. Eu estou sempre na rua fazendo, tentando o máximo que eu posso, a gente está em 3, né? E tentando sempre atender ou dar atenção a todas as pessoas que nos procuram. Mas a minha fala, então, sobre habitat é assim, é conexão. É o que a gente está tentando propor. Além de atrair e dar longevidade para quem estiver no território, eu falei numa reunião que acho que estava o pai da Luiz, e ele um dia, quando a gente se cruzou no lugar, ele falou, agora eu achei um espaço que eu vou construir, um lugar que você já vislumbrou, assim, eu tenho muito isso, assim, eu sou um pouco meio sonhador, assim, já em andar pelo Estreito com um grande espaço de conexão, com praças com espelho d'água, com tudo acessível, com os carros andando mais pelas margens do território, deixando aquele miolo um pouco mais livre, né? Como são essas ramblas que a Thaís tanto conhece lá da Espanha, que a Clarissa também tanto vivencia. Então, a ideia é trazer a expertise da Thaís para nos ajudar nessa construção junto com a RDO, né? Também trazer luz sobre essa parte criativa, né? Então,
Agora eu estou um pouco mais calmo, Jorge, eu consegui dizer um pouco do que eu penso sobre o projeto, tá bom? Agora a Franciele vai poder falar. Estava agoniado. Franciele, você tinha que ter cortado. Chega, Léo, eu quero falar um pouquinho. Não, eu estou bem contente de estar participando dessa roda de conversa, e principalmente porque eu sou estreito desde que eu nasci, a minha família é estreito, meus pais moram no estreito, eles vão se mudar agora, mas eles falaram, não quero sair daqui, quero continuar no estreito, então é algo que eu pessoalmente tenho muito carinho, assim, né? E a gente vê como o bairro cresceu, como ele está grande, e como ele já tem todo o potencial urbanístico que a gente estudou tanto na faculdade, né, Lu? Como ele já é atrativo, querendo ou não, como a gente pode melhorar para ele conseguir ficar melhor urbanisticamente. Então, a gente já tem comércio, a gente tem que investir em praças, questão de moradia também. Então, a RDO está lançando empreendimentos super bacanas, com perfis diferentes de pessoas. Então, a gente acredita muito no estreito, eu acredito muito no estreito, e estou muito contente de estar participando aqui. Acho que Habitat é principalmente essa questão de desenvolvimento dos negócios, gerar vida e atratividade para o lugar mesmo. Então, muito obrigada por me deixar participar dessa conversa. Por favor, Franciele, nós agradecemos o teu tempo aí. E é legal a gente bater papo com quem está lá tocando o cliente, né? Às vezes a gente fala de forma muito abstrata. Eu venho do campo teórico do design e na teoria é muito abstrata, é muito lindo conversar. Mas quando a gente vai lá no chão, na rua, a conversa é outra e é muito legal. Eu fiz um monte de anotação aqui, é bom lembrar que isso aqui sai um relatório depois também impresso, disponível para todos, né? Porque a gente está criando aqui, está fazendo uma pequena gestão da informação e quem sabe talvez, quem sabe não, a gente está talvez produzindo um conhecimento que tem um baita valor, dada as cabeças que estão, os softwares, como a Thaís falou aqui, que estão operando aqui dentro, né? Eu fiz alguns pontos legais, assim, uma coisa que vem nos incomodando, logo vou lançar uma perguntinha para que vocês consigam ficar trabalhando. Eu anotei algumas coisas muito legais, assim, no campo da acupuntura urbana, né? Eu vou lembrar de arquitetos como Aldo Rossi, tem uma galera na história da arquitetura, Loy Kahn, esses caras fizeram umas coisas muito massa. A neuroarquitetura, que a Luísa trouxe também, né? Então, trazendo as falas, quando a Thaís traz a questão das políticas públicas, né, e da dificuldade de um plano diretor coerente e consciente com o que está acontecendo, eu botei uma palavrinha muito legal, que é o disruptivo. Eu sou um estudante, talvez, um eterno estudante dos sistemas complexos, né, e a minha bagagem de leitura vai no Edgar Morin. Ele vai falar de alguns princípios. Na fala de vocês está bem claro que, primeiro, o nosso habitat ele é auto-eco de organizar-se, ou seja, não existe uma força nem externa nem interna, ele vai se adaptando. A gente não quer que mude, ele vai mudar. Ele vai mudar por várias condicionantes, internas e externas. Quando vocês falavam, me veio muito um filme chamado Onde Está o Wall-E, que é uma animação onde os peixes vivem confortavelmente dentro de um habitat. E, de repente, um peixinho curioso, por um mindset muito instigador, ele decide pular para fora. E esse pular para fora altera completamente a consciência de todo o habitat. Isso é de arrepiar, porque, assim, às vezes é claro que o nosso morador, que é talvez o pai da Franciele, que não quer sair do bairro, que ama o bairro, e que está aqui com mindset de bairro, né? O nosso investidor que vive localmente, ele não tem tempo para sair. Ele não é esse peixinho. Ele é aquele peixinho que fala, não vai, meu Deus do céu, tem um tubarão lá fora que pode te engolir, né? O Shark Tank. E as pessoas têm que se jogar no Shark Tank. E aí, quando esse peixinho vai, então, se não vai o peixinho, que vem esses tubarões para dentro. E a gente está vendo os tubarões chegando, né? Grandes construtoras, com conhecimento, com know-how, grandes pensadores, grandes projetos. A gente se coloca como um dos grandes, sim, com autonomia e com dependência, né? E a gente propõe esse dialogismo que desenfreadamente leva os softwares a se chacoalhar um pouquinho e que olham para os hardwares e falam, ei, hardware, você não funciona para mim. Eu quero morar no apartamento, eu quero morar no lugar, só que não é esse formato que eu quero. Eu quero descer do meu prédio, eu quero entrar em contato com uma área urbana, não é essa que eu quero. E a gente está vendo, não erros e nem fracassos, a gente está vendo ações insuficientes para que o sistema de habitat auto-eco organizando.
né? E a minha pergunta, e até eu anotei uma coisa muito legal, de a gente trazer isso, o Léo, Thaís, Clarissa, Luiz, olhar muito para as ODSs, né? Para o que está pensado em termos de desenvolvimento sustentável para o mundo, né? Cara, o quanto a gente contribui para saciar a fome, o quanto a gente contribui para a preservação da água. Cara, a água está sendo talvez o grande tema econômico do nosso país, né? O quanto a gente contribui para o empoderamento feminino, para as lutas. Então, assim, existem algumas bandeiras que a ONU organizou que a gente poderia trazer para as nossas conversas, sabe? E fazer isso ser um trampolim, porque daí a gente tem a ideia de sucesso. A gente quer nos nossos projetos ter sucesso, só que a gente não sabe nem porque está trabalhando às vezes. É para construir um prédio. É para criar um distrito. É para pensar um... Cara, mas assim, aonde eu quero chegar? Porque se eu chego lá, eu tenho sucesso. Se eu não chego lá, eu não tive sucesso. Então, talvez algumas das conversas, né, gente? Do disruptivo de uma vontade dessa. Aí a minha pergunta aqui é o que nos move como projeto também. A gente vem mapeando muito das demandas locais, e aí a RDO é uma propulsora disso para a gente, e que nos dá garantia para poder esse trabalho, né, manualmente, lá no chão do bairro e mapear, e a gente vem encontrando e construindo um caderno de encargos. A nossa ideia é chegarmos no final do ano com um caderno de encargos bem consistente para o bairro. Esse caderno de encargos está muito ligado à ergonomia. Quando a gente pensa em projeto, né, Clarissa, no design, a gente constrói um caderno de encargos e a gente tenta fazer essas atividades e tarefas que existem para aquele serviço se adaptarem num objeto. E isso tem valor ergonômico. E a gente está tentando olhar isso para bairro, né? Como que a gente constrói um caderno de encargos consistente para pensar uma rua, para pensar uma praça, para pensar uma construção, para pensar, não sei, intervenções de software, acesso à tecnologia, acesso à informação e tal, que otimizem as tarefas cotidianas de quem entra nesse habitat. E aí minha pergunta, e aí vocês fiquem à vontade, né, que condições o bairro já apresenta, que vocês percebem isso? Jorge, o Estreito e região já tem essa condição. Basta que a gente dê o primeiro empurrãozinho, ou alerte que eles têm, e isso vai acontecer. E que condições não tem? Que tarefas e atividades nos faltam aqui? A Franciele, que é moradora do Estreito, vai ter uma fala muito legal nela, com certeza que o Estreito tem tudo. Todo morador do Estreito fala isso, cara, aqui tem tudo. Mas quando ele decide fazer alguma coisa, ele passa a ponte, ele vai para o centro. Sabe? Quando ele decide comer alguma coisa, ele vai para a nossa via gastronômica ali do nosso bairro vizinho ali, que é Coqueiros. Né? Então, assim, se tem tudo, onde está isso tudo? Então, eu só jogo uma centelhinha, né? Mas, assim, em outras, nas áreas de vocês, o que tem aqui já? Jorge, eu sempre olhando aí pelo Estreito e vi isso já tem. Falta a gente impulsionar. Aí nós, como projeto, vamos impulsionar nos nossos materiais, as nossas ações. Jorge, isso não tem. Vamos fomentar. O Gui Pereira não está aqui, ele vai nos ouvir como gestor público. Olha, Gui, saiu da reunião, que tal a gente pensar nisso junto? Que tal a gente construir essa relação? Pode ser? Quem quer falar, já atravessa aí, como o Léo atravessou, né? E bora pensar nisso. O que temos e o que não temos que oportuniza esse habitat melhorado, né? Mais potente para boa vida, para bom negócio e tudo mais. Posso começar, então? Então, tá. Deixa eu fazer umas reflexões aqui, tentando juntar a fala de todos, assim, mas principalmente pegando algumas coisas que o Léo falou, assim, da cola, né, Léo? Essa cola que você fala, que vocês estão fazendo esse papel, eu acho que é um papel fundamental no território, é realmente fazer essa integração, porque as pessoas estão muito dentro das suas bolhas, né? Cada universidade é dentro de uma bolha, o pessoal ali do movimento empresarial dentro de outra, e aí os seus pares vão se achando. E tem uma coisa que eu acho que é importante a gente comentar aqui, e aí sim, Jorge, eu acho que é um material de alto valor, isso que vocês estão fazendo, seja por vídeo, seja impresso, que chegue nas pessoas, né? A tradução desse conhecimento que a gente está falando aqui tem que caber na possibilidade das pessoas entenderem que elas também fazem parte desse movimento, né? Então, essa convergência de ações, eu acho que isso é muito importante. O que a Thaís faz que converge com as coisas da universidade, que converge com as coisas que a Luísa e que a Franciele estão fazendo, né? Então, essa convergência de ações. E aí, um ponto importante que eu acho que para começar a gente falar o que tem e o que não tem,
é entender o que as pessoas que estão ali naquele território entendem disso. Porque ninguém conhece mais que as pessoas que ali habitam, né? Vamos resgatar, quando a gente estava fazendo a iniciativa do Estreitar, que nem tinha nome ainda, né? Como foi importante a participação do Sou Estreito, né? Dessas conexões dessas pessoas maravilhosas do território que falaram com a gente, que disseram coisas que sem conversar com elas, a gente não saberia das histórias dos tripeiros, né? De tanta história que está no DNA dessas pessoas que são mais antigas, que moram ali e que querem passar isso para suas gerações futuras, né? Então, eu vejo que a gente tem que fazer um olhar muito cuidadoso do passado, entender o que é esse passado, né? Resgatar e preservar isso, para entender o porquê que a gente está nesse presente, e aí sim projetar o futuro. Né? Então, eu não me atrevo, eu não vou me atrever a dizer assim o que o bairro tem e o que ele não tem, porque a minha ótica é uma ótica muito de pesquisadora e facilitadora para que quem realmente conhece o território que nos diga para emergir isso. E aí eu vou indicar, sim, a gente olhar com cuidado a todo o documento do Estreitar, né, que foi liderado aí pelo Sou Estreito, pela CIF, pela Tio Grow, para que a gente olhe aquelas diretrizes e veja realmente, né, o que a gente precisa de forma, e eu gosto muito de trazer isso, né, curtíssimo prazo, curto prazo, médio e longo prazo. Tem coisas que são longo prazo, que a gente não tem como fugir, mas se a gente não faz ação, e aí esse movimento de vocês é belíssimo, e ele é muito importante, porque se a gente não faz coisas de curto prazo, cai no descrédito. As pessoas que falaram com a gente vão dizer, tá, mas eu falei 6 meses, 7 meses, e o que rodou disso, né? Então, há também uma coisa que a gente, aos poucos, precisamos conectar com as pessoas que verdadeiramente moram ali, trabalham ali, têm os seus negócios, passam ali caminhando, né? Porque elas vão entender se a calçada tá ruim, se tem que atravessar, é perigoso, se é inseguro, como é que é isso, né? Se tem movimento, se não tem. As pessoas que estão ali, o pai da Franciele consegue dizer por que ele atravessa a ponte, será, para comprar coisas em outro bairro e não prestigia o que se tem aqui. E aí, nesse entendimento, é a gente fazer movimentos para que, então, essas percepções negativas, elas se transformem e a gente consiga, com a universidade, com as associações, com os movimentos, com as empresas, mudar esse cenário para que as pessoas realmente curtam o bairro. Né? Então, como é que a gente vai curtir um bairro que às vezes as pessoas acham, mas está feinho, né? Então, eu prefiro ir para uma outra beira-mar, que segundo muita gente é mais é menos bonita, vamos dizer assim, né? Porque Floripa é linda completamente, mas eu vou para uma outra beira-mar sentar para comer o meu camarão, o meu peixinho, porque ali os prédios estão mais bem pintados, né? Ou é mais seguro, ou eu sento e consigo entender que eu não vou ser furtada em nenhum momento, né? E eu posso ali sentar tranquilamente com os meus filhos, né? Com um lugar para correr, brincar, enfim, a acessibilidade das ruas é melhor. Então, eu diria isso, assim, eu diria que, assim, enquanto universidade, o nosso papel é muito viabilizar essas metodologias para escutar esse cidadão que está ali, e aí também trazer uma fala que é importante, né, esse cidadão, se a gente não muda a cabeça dessas pessoas, no sentido bom, assim, né, das pessoas também entender que elas são parte desse processo. O processo não é da Clarissa, da Thaís e da Franciele que está aqui, o processo é de todo cidadão que usa o território. Né? E aí o território é de quem? É de todo mundo, é todo CPF, né? E de todo CNPJ que está ali. Então eu diria isso, assim, a gente precisa fazer movimentos que as pessoas entendam que elas são parte disso, que elas atuando verdadeiramente, né, em prol dos seus territórios, aí é que a mudança verdadeira vai utilizar. E a gente tem estratégias, e as estratégias é como a gente está aqui hoje. A gente conecta pessoas que têm brilho no olho, e aí sim não pode fugir do mão na massa, aí é colocar a mão na massa para fazer acontecer. Bom. Vou assumir, acho que o Jorge está sem som agora. Ah, tá. Quem quer seguir, Thaís? Eu vou falar um pouquinho, porque a Clarissa, ela já deu aquela famosa, né? Não, mas concordando com o que a Clarissa falou. Mas realmente, assim, essa visão
do local, ela é bem importante, né? Então, a gente trabalha com especialistas, traz especialista aqui, um urbanista lá da Dinamarca, traz, né? É muito importante essa visão de fora, mas realmente, a visão de quem está ali dentro, vivendo o dia a dia, às vezes ela não sabe que está tendo esse movimento, né? Então, claro, essa comunicação e até entender como é que eu vou me comunicar, né? Às vezes, eu vou botar ali no Facebook, eu vou usar a plataforma digital, mas será que as pessoas estão olhando essas plataformas digitais, né? Então, entender esse cidadão que está ali, às vezes ele não sabe que está tendo até um movimento para fazer uma mudança no bairro ou pensar o futuro do bairro, né? Eu vejo isso muito acontecer às vezes, sabe, não é o caso do Estreito, assim, mas são com comunidades mais carentes, assim, né? Existe muita gente trabalhando, especialistas, e sentar com a pessoa mesmo que mora ali na comunidade, perguntar o que você pensa sobre, né? O que você está querendo aqui? Muitas vezes isso não acontece, né? Ali no Estreito, eu sei que vocês têm o projeto do Soul, ele tem essa abordagem de ir na ponta, né? A gente sempre diz, é o top-down total da pirâmide, né? Não, bottom-up ali é o prefeito, né? Seria, mas é o top-down mesmo, é conversar com quem está ali embaixo, quem está vivendo, quem está andando naquela calçada, quem tropeçou na calçada e acha que realmente o ambiente não está legal. Mas, infelizmente, claro, o ano de 2020, que é onde estava começando a decolar o movimento de vocês, eu sei que foi muito ruim, porque a gente não permitiu essas conexões, né? Esperamos que agora a gente consiga retornar, as pessoas já estão retornando para a rua, né? Mas que esse movimento, de novo, de percepção da mudança, de percepção de que vai mudar, isso é importante, né? Para que não critiquem, mas está construindo um prédio novo ali, não gostei. Olha, vai sair prédios, vão ser construídos novos empreendimentos, isso não tem como a gente parar, mas a gente precisa de vocês para entender como que eles podem ser construídos de forma harmônica na sua comunidade, né? Existe aquele termo gentrificação, né? Que ele é muito usado para esse desenvolvimento de áreas urbanas e que ela é vista como uma palavra também negativa. Eu já olho ela uma palavra também não tão negativa, mas porque todo mundo existe essa necessidade de adaptação dos ambientes, né? Não queremos que fiquem degradados para sempre. Essa gentrificação boa, ela precisa ter, sim, a participação de quem estava ali, né? Eles precisam também ter essa oportunidade de participar. Mas também precisam participar, né? Não adianta eu querer ficar parado na minha casinha, sentado no sofá, olhando o bairro crescer e eu vou ser engolido por aquilo ali, né? Vai acontecer. Então, como é que a gente conversa com diferentes gerações para que elas participem, né? De alguma forma, que elas saiam para a rua, que a gente faça uma atividade ali na praça, que agora está tão bonita, né? Que a gente faça alguma coisa, alguma atividade para que eles participem. Então, eu vejo também esse conceito, assim, né? De quem está ali, que aquela pessoa participe, mas estudar como que ela pode participar, né? São diferentes ações. E é isso, essa condição dessa participação, né? O que tem, o que não tem, eu acho que ainda está em construção essa condição, né? Claro, parou em 2020 e imagino que agora a gente vai conseguir retornar, né? Oi, gente, está chegando o Marco Sacente aí, um engenheiro aí da prefeitura. Tudo bem, Marco? É porque entrou gente aqui agora na sala, mas beleza, pessoal? Toda atrapalhada. Beleza, nós estamos à conversa aqui, que é legal que você conseguiu chegar em tempo. Não, fechou. A gente já está compartilhando, depois você vê toda essa introdução nossa, aí a gente vai somando forças, né? E a gente já está batendo um papo aqui sobre o que o nosso bairro tem, ou poderia ter mais forte, para fomento de um habitat mais potente para as pessoas viverem bem, para as pessoas investirem em seus negócios, para a valorização do nosso território, né? Legal. Então, eu não vou explanar tudo o que aconteceu, senão a gente chega no nosso final de reunião aqui.
a gente está colocando aí para encerrar o meio-dia, mas um dos apontamentos, eu vou deixar agora só a Luíse e a Fran compartilharem dessa dúvida, aí tu vai pegando enredo com elas nas conversas. Eu queria até pedir desculpa, porque na realidade o Guilherme ia participar, ele me avisou em cima do laço, participa que eu não vou conseguir, e eu já tinha uma reunião às 11. Cara, então, sem problema. E acabar ela correndo, chutei o pessoal da sala para poder entrar aqui um pedacinho ainda. Sem problema. E vou te deixar ciente que a gente está gravando a reunião, tá? Então, assim, só para você entender. Assiste depois, né? Tá. Isso. Aí eu vou deixar a Luísa, ele vai pegar, acho que o enredo da Luísa, ela com certeza, e a Fran vão fazer, a Fran é bem íntimo, né? Vão fazer muito do que Clarissa, a professora Clarissa e a Thaís Narras já colocaram, e aí depois você faz a ponte para a gente, e eu vou te indagar só um ponto que apareceu um pouco atrás, falando um pouco aí da parte da gestão pública, beleza? Beleza. Obrigado, Jorge. Show. Luiz, Franciele, fica à vontade. Oi? Senti a pressão agora, hein, de moradora do Estreito. É difícil falar por todo mundo, assim, mas eu acredito muito no bairro. Eu acho que ele já tem o principal, que é o potencial, né? Eu acho que ele já é bem atrativo, assim. Então, comparado com muito tempo, antes a gente percebia que ele era bem residencial, e hoje a questão do comércio está chegando bastante ali. Então, eu percebo muito pelos meus pais. Sim, antes eles iam no centro numa consulta médica, por exemplo. Hoje, já no Estreito, a gente percebe que já cresceu a questão de consultórios, de supermercados. Então, a gente percebe, sim, que o bairro está crescendo. Mas será que realmente esse pessoal tá pronto? Não pode se sentir engolido pelo bairro, né? Tem que se sentir abraçado pelo bairro. E eu, Franciele, o que eu sinto, assim, que mais está faltando no bairro é questão de área de lazer e de respiros, assim, para a cidade. Então, a gente vê, na verdade, que a cidade está precisando disso, em geral, Florianópolis inteira, de praças, de áreas de convívio de qualidade, de valorização do pedestre e diversificar mesmo o bairro. E eu acho que está faltando no Estreito é isso, essas áreas de lazer. A gente percebe que uma reforma numa praça, a gente vê o potencial que tinha gigante ali, que só o fato de reformar, olha como fica movimentado no final de semana. É muito movimentado. Então, como as pessoas estão precisando de áreas de qualidade, de bem-estar, de prazer, de gastronomia, de lazer mesmo e de convivência entre aqueles moradores. E esse final de semana foi interessante, que tava eu, meu marido, meu filho, o cachorro em casa, assim, ai, vamos sair, o que a gente precisa? Que a gente estava dentro do apartamento e a gente precisava sair. Não, vamos explorar o bairro. Então, a gente foi até a pé ali na beira-mar e como tinha gente ali no gramado que pegaram as suas cadeiras de praia, as suas cangas e ficaram ali no gramado. Então, já tem todo o potencial para o bairro, mas como é que a gente pode melhorar, né? Como é que a gente pode trazer mais vida para aquilo ali? Como é que a gente pode fazer com que as pessoas se sintam seguras também de usufruir o bairro? Que eu acho que é que o déficit também que o bairro tem hoje é questão de segurança, né? À noite não quero fazer nada no Estreito. Então, tem essa questão da segurança também. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que o Estreito ainda falta bastante desenvolvimento das áreas de lazer, de valorização do pedestre e questão de segurança também. Legal, Franciele. Luiz, vamos lá? Sim, vamos lá. Gostei muito da contribuição de todos, assim, são visões diferentes. Eu acho isso muito, muito mágico, assim, né? A gente conseguir ver opiniões diferentes para ir no mesmo objetivo. Focando na pergunta do Jorge, que foi o que o bairro já tem, né? Uma dos motivos pelos quais a RDO e outras construtoras estão indo para o bairro é porque é uma demanda habitacional, né? É um potencial de construtivo, independente do que a Thaís falou ali, e que bom que foi ela que falou e não precisou ser a gente falar, a questão de plano diretor e de organização da cidade, que realmente precisa ter, está atrasado, está segura o crescimento e valoriza as construções irregulares.
Isso realmente é bem complicado e para a gente, como arquiteta e urbanista, a gente precisa ter um guia para se seguir, porque a cidade vai crescer, tem mais gente que quer morar em Florianópolis, a questão da mobilidade a gente percebe que tem sido cada vez mais complicada, então para mim é o ponto de partida, assim, a organização do território. Por que as construtoras e as pessoas estão querendo morar no Estreito, né? Eu acredito que principalmente por causa dessa questão da mobilidade e da paisagem urbana, né? É um bairro muito bonito, tem muita paisagem, é um bairro livre, as pessoas conseguem ter vista, é muito diferente de tu morar num bairro como Campinas ou Cobrasol, que a gente também edifica ali, né? Então é um bairro muito belo, de belezas naturais, e um bairro muito bom de mobilidade em relação ao centro e a São José. Então, a pessoa, estando localizada no Estreito, é muito mais fácil ela trabalhar no centro, ter uma escola no centro, levar seus filhos, do que se ela morar no Córrego Grande, por exemplo. Então, é um bairro muito perto do centro. Agora, com a ponte reinaugurada, é muito fácil. A gente sabe que nem todas as pessoas têm condições de trabalhar e morar no mesmo local, né? No mesmo bairro. Então, um bairro que, às vezes, uma pessoa da família precisa ir até o centro, ou uma pessoa precisa ir até o São José, um bairro como o Estreito, ele facilita muito a rotina. Dentro do plano diretor que a gente já tem hoje funcionando, o Estreito é uma área de expansão. Ele tem ainda muitas residências unifamiliares espalhadas, né? A densidade do bairro ela não está tão concentrada como em outros bairros, então ele tem um potencial de crescimento de terrenos que viabilizam empreendimentos mais altos, de 8 a 10 pavimentos, assim. Então, nós e outras construtoras, a gente percebe essa demanda habitacional e também essa condição que o próprio bairro oferece. Tem vias largas de acesso, tem ciclovia, tem a beira-mar, tem coisas também que atraem, que é mais fácil a logística para que uma construção possa acontecer. E também coisas que o mercado percebe de valor, né? Tem o comércio, tem a farmácia, tem o restaurante, tem as belezas naturais, e tudo isso valoriza os nossos empreendimentos e dá conforto para o nosso cliente, porque a gente sabe que o cliente compra não só o espaço que ele habita interno entre as paredes do apartamento dele, ele quer consumir o bairro, né? Então, isso é uma coisa que a gente está com a parceria com o Sou Estreito realmente para tentar entender, ser protagonista nesse desenvolvimento, para dar ainda mais suporte para esse crescimento que o bairro tá feito, assim, né? Um dos desafios grandes que a gente tem como construtora é porque a gente tem que pensar um projeto a longo prazo sempre, né? Desde quando a gente adquire um terreno, aprova um projeto, começa a construir e entrega, é um ciclo de pelo menos por baixo de 5 anos. Então, a gente estudar hoje um projeto que é para pensar daqui a 5 anos, a gente tem que imaginar o que vai ter, o que as pessoas vão perceber de qualidade, o que elas vão querer, mesmo sem elas saberem que elas querem agora, né? Então, esse é o nosso desafio constante, assim como protagonistas do cenário do crescimento do bairro. É uma responsabilidade muito grande também, né? Então, a gente está em comunicação com vocês, ouvir, participar dessas discussões, para a gente é muito rico e não tem preço, assim, para que a gente esteja inserido nessa transformação. Para a gente é uma oportunidade grande de pensar a cidade, assim, não só como arquitetura e urbanismo, mas também como empresa. Eu acho que tem muitos atrativos o bairro. Quando a gente tem conversas com imobiliárias, por exemplo, a gente percebe que quem já é do bairro sabe que esse bairro é bom, mas a gente tem desafios de trazer outras pessoas de outros bairros para o nosso bairro do Estreito, mas de uma forma ordenada, realmente para abraçar quem já mora no Estreito, ver ainda mais valor, né? Resgatar a autoestima de quem mora no Estreito também, porque viu bairros vizinhos como Coqueiros ou como Cobrasol crescerem, expandirem, trazerem formas de Pedra Branca, outras localidades crescerem, e o bairro do Estreito foi ficando para trás. Então, a gente tem que retomar essa autoestima realmente, porque
o que já tem no bairro é muito bom e já é atrativo. A gente tem que saber vender isso para outros bairros da cidade e também poder, de alguma forma, contextualizar melhor, trazer mais softwares para dentro desse hardware, tentando entrar aí na área de cada um. Então, eu acredito que é isso, Jorge. Que legal, Luiz. É bom que a gente vai vendo os vocabulários, a gente vai se apropriando, né, e dos conceitos. Essa talvez seja um dos grandes objetivos de uma conversa como essa. Eu vou estender um pouquinho o tempo, meninas. Só um minutinho, Jorge, por gentileza. Primeiro, belas palavras da Luísa, fantástico, assim, acho que a gente pensa muito sobre isso. Eu tinha me comprometido com a Thaís até às 12 horas, porque eu sei que ela tem um voo em seguida. Então, Thaís, ficas à vontade, se tu quiseres deixar a sala e seguir com os teus compromissos. Te agradeço demais a participação, nós vamos estar muito próximos. A gente agora não está te ouvindo, eu acho, Thaís. Estão me escutando? Agora sim. Tá, não, é que caiu aqui, não fui eu que fiz nada aqui, só caiu a rede, mas vocês estão me vendo e escutando? Sim, perfeito, perfeitamente. Não estão. Espera aí. Fala com o Léo, mas estamos te ouvindo. Tem problema? Estamos, Thaís, olha aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Celular, um pouquinho. É uma reunião síncrona, né, gente? Então, é assim que vai acontecendo. Faz parte do nosso... enquanto a Thaís está resolvendo, Léo, vai falando com ela aí no WhatsApp aí. Até ela nos ouvir. Oi, entrei. Oi, Thaís, tudo bem? A gente está te ouvindo e te vendo sim, tá? Estão me ouvindo? Eu estou aqui, né, em duas. Peraí. Está com o áudio ligado nas duas. Deu caos aqui. Agora foi o caos. A gente está te ouvindo, Thaís, fica tranquilo. Não fala mal de ninguém, tá todo mundo te ouvindo aqui. Agora acho que ela caiu. Léo, se despede, agradece. Só vou fazer depois eu faço. Só vou fazer uma partezinha na sequência da Luíse, e conectando um pouquinho com a Clarissa, rapidinho. A gente realmente quer ser essa cola, a gente agradece muito a confiança que a RDO trouxe para a gente em nos ajudar a desenvolver esse bairro. A aproximação com a Thaís para que a gente fomente novos olhares sobre smart places nesse território, né, nesse fazer, como a Clarissa falou, de curto prazo. Então, essa é a nossa intenção. E o que a gente pede para que todos nos ajudem a divulgar é que a gente precisa de apoio, principalmente na comunicação. Acho que foi a Franciele que falou, a gente precisa comunicar as pessoas do bairro do que está acontecendo. Então, é isso que eu vou fazer. Thaís, a gente estava te ouvindo o tempo todo. Muito obrigado. Acho que deu uma pane aí, não tem Deu pane no meu computador aqui, desculpa. Caiu o computador, aí eu entrei com o celular. Mas eu tenho um voo às 2, então daqui eu vou voar para o aeroporto. Mas muito obrigada, de novo, agradeço a oportunidade. Eu não sei se vocês vão continuar ainda muito, mas depois eu quero acompanhar. Me mandem essa gravação. E com certeza conversas como essa são sempre muito importantes, tá? Eu sei que cada vez que senta pessoas para conversar sobre a cidade, foi daí um dos motivos que eu comecei a estudar, né? Sempre gera muito conteúdo, assim, muita conversa, todo mundo tem a sua opinião, isso é muito importante, a gente precisa trocar e precisa entender a visão do outro também e construir a nossa cidade, né? E a cidade ela está evoluindo por conta disso, porque começamos a fazer esse debate, tá? Isso não faz muito tempo que a gente começou a fazer esse debate e, com certeza, a curva de evolução e desenvolvimento de Florianópolis se deu por isso. Legal. Então, agradeço a oportunidade. Obrigado, Thaís. Obrigado, boa viagem. Tá bom. E como a gente vai entrar com o Marco agora, a fala dele vai ter muito em linha com o que você meio que falasse. Então, nós vamos ter uma... Depois nós disponibilizamos para ti esse material. Tá bom. Obrigada, pessoal. Um abraço. Tchau. Então, gente, eu não vou querer me estender demais, tá, Marco? Desculpa, é um pouco deselegante por minha parte, mas como mediador eu tenho que ir segurando. Mas tu já pegou um pouco da Luíse, da fala dela, e a Luíse, ela se aproxima de um assunto que lógico, a gente fala de cidade, fala de habitat urbano, né, de espaços, e a gente sabe do papel do gestor público, né? A gente sabe o papel dessa entidade que, de certa forma, tem um compromisso de organizar, de fazer a fluidez de toda uma demanda que é das pessoas que habitam esse espaço,
funcionarem, né? E entrarem em contato, de fato, com a realidade delas. Eu vou trazer uma fala muito legal da Luísa, que é legal, talvez a gente até faça o Marco ficar um pouco mais tranquilo, que o nosso movimento, a gente entende assim, existe o papel do gestor público, mas existe o papel de um outro gestor que eu entendo como é o gestor público de fato, que são as pessoas. O morador é o gestor público principal, porque a ele faz parte a sua casa e o espaço que ele habita, né? Então, assim, quando a gente fala o direito da cidade, sabe aquelas coisas do tipo, a calçada da frente da minha casa é minha responsabilidade. É o meu dever de cidadão cuidar e zelar dela, né? Então, a gente sabe de algumas coisas que às vezes o morador não entende, ele acha que é dentro do muro e tudo que importa para fora é problema da prefeitura. Não, né? A gente está hoje como organização, inclusive, Marco, a gente está instalando aí a gente está com um grande projeto para setembro, e entre vários, a instalação de internet gratuita para o cidadão, né? Então, a gente está construindo um negócio super legal aí, tem tudo para acontecer, e a gente quer fazer algumas brincadeiras. Se a internet vai ficar numa praça, que a praça esteja cuidada enquanto a internet existe. Se a praça não ficar cuidada, a internet cai. Então, assim, por quê? Porque, cidadão, é teu problema, você tem que cuidar. Você quer ter o negócio organizado? Cuida, zela, e ajuda, e faz acontecer. Marco, o que tocou muito para a gente aqui foi, nesse habitat, do qual ele está organizado na ideia física e geográfica, e, sem dúvida, eu acho que o diferencial do Estreito é estar geograficamente muito bem localizado, porque ele é o corredor de acesso de um estado inteiro, principalmente do nordeste do estado, que é a região mais potente, Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú, que chega por Biguaçu e acessa Florianópolis, a sua capital, pelo bairro Estreito. Então, geograficamente, o nosso habitat já é uma potência, certo? E fisicamente ele vem se transformando. E essa transformação toca, de fato, o plano diretor. Eu não sei se tu pode contribuir com a gente na tua fala agora, sobre como que está se desenhando, como que tu está vendo aí, né, à frente de uma das pastas principais aí, que é a nossa gestão pública, a prefeitura, como que está na tua relação com esse plano diretor que está aparecendo nas conversas aí? Beleza, pessoal, obrigado. Eu vou tentar falar pouco, porque realmente o assunto vai longe aqui, mas vou tentar resumir. Primeiro, eu vejo, assim, pessoalmente, essa questão, a grande dificuldade ali, depois eu dou alguns exemplos, essa questão da diferença das pessoas, né? Eu fiz uma pós-graduação agora, eu sou engenheiro, fiz uma pós-graduação em engenharia, e num certo módulo ali, que eu não sou muito dessa coisa do coach, não sei o que e tal, sou meio avesso, né? Mas num certo módulo desse, entrou uma menina lá, uma professora, e ela foi dividindo as pessoas, quem é introvertido para cá, extrovertido para lá. E eu sei, rapaz, que no final das contas ali, estava praticamente cada um no seu lado. Ou seja, numa sala só de engenheiros, pessoal todo das ciências exatas, não sei o quê, perfis diferentes, assim. Então, como pensar numa cidade, né, para todo mundo, se a gente é tão diferente, se a gente é tão plural? Às vezes, uma coisa que para a gente é tão certa, poxa, vamos fazer uma praça aqui. Para outras pessoas que falam, nossa, não cabe de jeito nenhum uma praça aqui. Então, eu acho que o papel do gestor ali, a política, tem que ser esse elo, né? A gente tem as nossas regras sociais na igreja, a gente tem regras sociais no futebol, regras sociais, mas a política é que tenta unir todas essas regras sociais para que consiga se ter um convívio, né? Para a gente consiga, porque nada do que eu faço hoje na prefeitura eu consigo agradar 100% das pessoas. Então, nada. Eu convivo diariamente com críticas, geralmente críticas negativas, porque geralmente a gente faz uma coisa boa, não fez mais que obrigação, né? Passa, nem vou tocar nisso aqui, eu quero saber do seguinte, e esse buraco aqui? Ó? Eu falo, não, mas esse buraco... Então, falar um pouquinho dessas pessoas. A gente estava fazendo um trabalho de melhoramento ali da Fulvia Dulce, bem entrada, né? Hoje o nosso cartão postal do Estreito é a Fulvia Dulce, porque a Ponte Hercílio Luz, ela voltou a funcionar, você chega na Fulvia Dulce. Então, eu falei para o prefeito, vamos pintar aquele elevado ali, que hoje é todo cinza, vamos fazer um portal de entrada no Estreito Novo, né? Descendo a Fulvia Dulce, você pode ou pegar para a beira-mar do continente, ou seguir nela na Fulvia Dulce. Nesse canteiro ali, vamos plantar flores, vamos mostrar para as pessoas que elas estão entrando no Estreito e que o Estreito está mudando, né? E aí, no dia que eu estava fazendo o levantamento, foi até engraçado, chegou uma moradora com um cachorro ali nesse canteiro, né? E o cachorro, fez cocô ali. Aí eu falei, beleza, né? Continuei conversando, ela foi embora. Eu juro, eu chamei ela, eu falei, tu não vai limpar isso aqui? Daí ela falou, não, mas é que ele nunca faz aí. Eu falei, mas ele fez.
sabe? E ali naquele canteiro já estava cheio. Então, o que eu vejo disso, assim? Quanto mais esculhambado está o negócio, mais a pessoa não se importa de esculhambar mais um pouquinho. Quanto mais cuidado está o ambiente, mais a pessoa, por mais que ela não tenha aquela educação, ela fica constrangida de, poxa, peraí, isso aqui não... Ela não joga e tal. Então, eu acho que esse cuidado do estreito começa, eu falei tudo isso, porque começa muito pelas pessoas, pela cultura. E a gente tem esse problema, que é uma vantagem, como o Jorge falou, de ter, né, ser próximo, ser o portal de entrada, mas essa questão de ser a divisão dos municípios geram vários conflitos ali. Isso aqui não é problema meu, isso é teu. O ferro velho o cara abre na divisa, aí o pessoal rouba fio e vai para lá, e aí se tu vai em cima ele dá um passo para o lado, não estou mais em Florianópolis, estou em São José, problema do... E a gente tem esses problemas sociais aflorados no continente por questão dessa geografia também. Mas eu vou pegar ponto a ponto bem rapidinho. Primeiro a Fran falou olha a proximidade, né, Fran? Primeiro a Fran falou da questão das áreas de lazer. O continente agora a gente está olhando para um pouco para essas áreas de lazer. E eu acho legal as construtoras terem essa parte afinada com o poder público e com os órgãos como a CIF e tal, que estão participando disso, porque como elas têm esse planejamento a longo prazo, elas já ficam sabendo o que a prefeitura está pensando em fazer. Então, por exemplo, na Coloninha, né, vocês falaram ali da questão que eu saí com meu esposo e estava com um cachorrinho, a gente tem agora um projeto pronto já de uma das maiores praças de cachorro da América Latina, que vai sair na Coloninha. Praça só para cachorro. Não vai ter um equipamento para idoso, não. Tu vai lá com o teu cachorro. E vai ter para pequeno porte, para grande porte e tal. O projeto está pronto. Agora a gente vai levar esse projeto para discussão com as ONGs de cachorro, com o pessoal que é envolvido, para daí finalizar o projeto e executar. O prefeito já colocou isso no planejamento de cidade, já tem recurso disponível para isso, né? Outras áreas de lazer que a gente tem, eu vejo assim, ali no Estreito, por mais que a gente tenha bastante questão de edificação vertical, a gente tem o Bosque Pedro Medeiros, que é pouco utilizado, né? Lá no Córrego Grande tem o Parque do Córrego, o pessoal frequenta bastante ali. O Bosque Pedro Medeiros, eu estou começando a fazer melhorias lá, mas eu vejo que vai muita turminha de escola, creche e tal, mas a população usar aquilo ali para um lugar para fazer um piquenique, para reenergizar, para tudo. Cara, aquele lugar é lindo. As árvores que tem lá, garapuvus enormes e tal, né? Então, a gente tem algumas áreas que são pouco exploradas, como o Bosque Pedro Medeiros. A gente agora, com um Wave, né, o pessoal que é de construtora sabe bem o que é isso, a Lumes agora vai fazer um investimento ali na biblioteca. Então, a gente vai reinaugurar agora a biblioteca pública, que também é um espaço de concentração de pessoas, e naquele campinho que tem ali do lado, hoje assim, a gente só corta grama, vai ter uma grande área de lazer ali, e vai ser integrado com a biblioteca, e vai ter um café, e vai ter não sei o quê. Então, hoje as arquitetas já estão montando lá todo um planejamento para aquela área que fica dentro do Estreito, no lado do Colégio Nossa Senhora de Fátima, né? E eu acho bacana isso, a gente começa a ter um polo tem o bosque, tem a biblioteca, tem a Praça Nossa Senhora de Fátima, tem a Praça do Balneário, a gente começa a ter essas opções e ligações. Questão dos modais ali, né? A gente passou na Fulvia Dulce, a gente passou a ciclovia. Aquela ciclovia, ela não está sozinha, ela é um projeto macro, ela vai seguir Maxiran, ela vai para o Jardim Atlântico, ela tem uma teia para a gente colocar esse modal de bicicleta no Estreito, no continente, para a pessoa conseguir não só ficar perifericamente, né, andar da beira-mar ali, de Coqueiros e até a beira-mar do Estreito e voltar. Ela conseguir entrar no bairro, ela conseguir, do meio do bairro, acessar qualquer lugar. E aí, a primeira que a gente faz já começa a ter problema, porque daí interfere o comércio, aquela coisa, né? Então, a gente está assim, trabalhando em vários pontos simultaneamente. Deixa eu ver o que mais que falaram aqui. A valorização dos pedestres, a gente está começando a fazer isso também agora. A gente está melhorando algumas questões de calçado. O Florianópolis agora tem o programa novo que chama Floripa no Capricho. O prefeito, já sabendo dessa questão né, que o Jorge falou, mas eu cuido até o meu muro, a calçada já não é mais problema meu, que seria do proprietário, o prefeito já falou assim, olha, não vamos mais esperar pelo proprietário, onde está precário, vamos fazer. Então, o prefeito já falou com esse programa Floripa no Capricho, e vocês já podem olhar na Fulvia Dulce ali, já estamos mexendo nas calçadas. Onde não tem como passar com um carrinho de bebê, onde está ruim, onde tem buraco, a gente está começando a arrumar, porque se for esperar, claro, a gente notifica lá o cara que ele tinha que fazer e tal, mas a gente está pegando e fazendo, né?
para melhorar. Ali no lado da Praça Nossa Senhora de Fátima, outros trechos também, a gente está fazendo o Calçada Certa, que já tem aqui no centro aquela pintura no asfalto, né, para poder ampliar espaços de pedestres, ou seja, para melhorar essa questão das pessoas caminhando, primeiro diminuir trajetos para quem está caminhando, depois para quem está de bike e, por último, para quem está de carro. Então, tudo está sendo feito de maneira conjunta, assim, né? Deixa eu ver o que mais falaram aqui. Mobilidade. Agora falar de umas coisas que eu vejo, estando ali no continente, né? Só para não me estender muito. Os grandes problemas ali do Estreito, a gente às vezes enxerga muito a questão da segurança e tal. Cara, eu vou falar para vocês, o problema que eu vejo ali no continente é drenagem. Cara, assim, ó, a drenagem do continente, a drenagem que fica subterrânea, é muito antiga. E ela passa, às vezes, por dentro da casa das pessoas. Porque as quadras vieram depois da drenagem, né, existir. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu quero que tu arrume aqui a drenagem, porque isso aqui é da prefeitura. E acabou com o piso da minha sala. Eu falo assim, como assim na tua sala? Ela é aqui embaixo da sala, aqui passa uma drenagem. Então, hoje, o continente, assim, ele tem uma drenagem velha que está estourando em tudo que é lugar e é o nosso grande problema hoje na administração. Né? Eu vejo ali no continente. É o que a gente ainda não consegue equalizar. Então, o que a gente tem de problema no continente? Drenagem, que eu vejo, assim, pesada, e a questão da quantidade de analistas de projeto. Hoje, as pessoas colocam projetos para ser analisados lá, de edificação multifamiliar ou unifamiliar. Quanto tempo demora para aprovar um projeto? Para analisar e aprovar? Né? Está aí a Luísa fazendo. Então, e isso também é uma coisa que o poder público precisa atacar. Não tem como uma pessoa procurar fazer o certo, entendeu? Eu quero fazer certo. E aí, depender do poder público, ele fala, beleza, daqui a 8 meses eu te falo se está certo, se não está dando. Não tem como, né? Isso ainda é muito pior para quem procura regularizar ou começar um processo de aprovação de uma residência unifamiliar. Porque quando é multifamiliar, daí o cara olha, pô, RDO, peraí, não dá para também deixar os caras esperando e tal, o cara já está toda hora com processo, é empresa grande, mas aquele senhorzinho que chega lá, eu consegui dinheiro para minha casa aqui, vou fazer, fica. Então, essas questões que a gente está atacando agora. E, por último, falando de plano diretor, na semana passada, o Michel Mittman, que é quem está tocando mais isso aí, né, ali na Secretaria de Mobilidade, ele falou assim, cara, eu não conseguia te dar atenção porque a gente estava finalizando isso. Então, no meu entendimento, eu não tive acesso a esses estudos, né? Estou falando aqui praticamente como todos aqui, como um espectador. Então, o que eu entendi, que foi finalizado o estudo, né, dos técnicos aqui de PUF e tudo mais, só que agora isso vai para a Câmara de Vereadores, vai para a audiência, aí que começa o problema, porque aí que começam os interesses, os conflitos, né, e tudo que a gente já conhece. Então, assim, a parte técnica agora está feita. Quem dera que, né, tivesse um grupo de técnicos, de arquitetos, de urbanistas que falassem assim, não, o caminho é esse, e tá bom, assina aqui, fechou. Cara, agora começa lá os vereadores lá, né, falando do jeito que eles acham, defendendo interesses que eles talvez tenham, e aí começa a pancadaria. Então, assim, a parte técnica que a prefeitura tinha que fazer está pronta. Agora vai começar a parte cansativa, né, falando de plano diretor. Então, para não me estender muito a isso, eu fico sempre à disposição, né, eu ali, o Gui faz bem a parte política, assim, mas quando tem questões técnicas que precisam de uma análise, de algum apoio, ele me coloca no circuito. Eu, além de estar como secretário adjunto ali, né, eu tenho empresa de engenharia, então eu faço projetos de engenharia, então estou bem por dentro das questões aqui de cidade, e, cara, que todo mundo aqui, né, falando para todos, precisarem de mim, ali na Secretaria de Continente, eu sempre falo, a minha porta da sala, eu nunca fechei. Tu não precisa marcar horário, chega lá, entra, senta, fala, eu não faço reunião com ninguém de porta fechada, entendeu? Não tem, estou sempre à disposição, que precisar, a Secretaria do Continente é de porta aberta, e é isso, tá? Sempre, não vou me estender muito aqui. Legal, Marco, legal. Não, tu passa por algumas coisas, é legal a gente ver a fala também do Marco engenheiro, do Marco morador, né, e dessas relações. A gente entende, sim, que na gestão pública, ou gestão de qualquer negócio, até da família, os embates, as DRs, né, que a gente fala lá, pô, a esposa e o marido estão numa DR,
elas são importantíssimas, porque são elas que tiram a gente da zona de conforto, são elas que nos levam a cenários de mudança, que pode ser para pior, para melhor, mas assim, a gente sai do estagnado, né? Nós falávamos isso, né? O quanto do Habitat precisa desses encostos, dessas aproximações. Nós, como movimento, a gente provoca isso também, a gente entende isso. Eu acho que a Luíse encontra aqui o marco já para fazer uma conversa muito legal. A gente sabe das vontades das consultoras de ajudarem no espaço público, nos interesses que elas têm. A gente está vendo aí algumas praças, a parceria público-privada, e isso pode ser uma grande praça, pode ser uma pequenininha praça. Então, talvez o marco aí possa ser e estender para a gente isso muito legal. A Clarissa, do outro lado, que ficou com a gente aqui, o Distrito Criativo, tem uma vontade enorme em estar junto, tá, Marco, da gestão pública. Os projetos ultrapassam a linha, simplesmente, do campo. Distrito como espaço de recorte é transformador, vai impactar diretamente nas mudanças do layout arquitetônico e urbanístico da cidade, a gente sabe disso, e que legal que a gente tem gestores que estão com a porta aberta, né? Isso já é um primeiro ponto, é legal, e a gente quer abrir esse enlace. Eu vou tá encerrando a conversa aqui, meninos e meninas, pelo tempo, para que a gente não demore isso, mas a gente sabe que essa conversa é uma conversa que abre outros canais. A gente depois vai compartilhar os contatos de todo mundo aqui, porque a gente acaba se conhecendo por vídeo, e quem sabe isso está. Obrigado, Marco. Legal. E a nossa ideia, então, é agradecer. Eu só quero colocar aqui um materialzinho final, porque como fica um vídeo, vai ficar gravado, a gente quer colocar à disposição da comunidade para assistir, né? Deixa eu encontrar onde está esse negócio agora aqui. Ver se aparece para a gente aí, para eu finalizar. Tá abrindo? Deve estar, né? Legal. Daqui a pouco eu não vejo vocês, ou eu vejo, vamos ver. Então, só lembrando rapidamente para quem está nos assistindo, né, o Sou Estreito, ele vem se construindo como uma plataforma escalável de gestão e governança de território, onde demandas sociais, econômicas, entre outras, convergem para transformar o ecossistema local em um ecossistema inteligente, autossustentável, com conexão, com protagonismo de moradores e empresas, né? Então, só para a gente fazer o nosso lobbyzinho aqui, faz parte, né? A gente agradece muito a Clarissa, né, pelo grande projeto dentro da Universidade Federal, a VIA, que é transformador e que está diretamente transformando o nosso bairro lá no Estreitar, no Distrito Criativo, junto com o To Grow, com a CIF. Meu Deus do céu, é uma quantidade de pessoas, né, que tem um papel aí. A RDO, que é uma investidora diretamente numa coleta de dados que a gente vem organizando informação, né, Luíse? E elas estão começando a abrir um raio-x muito legal do nosso território, oportunizando insights muito legais, e daqui a pouco isso vai para a comunidade, vai impactar com projetos, com intervenções. Ao Marco, que chegou um pouquinho aqui mais no final, e a gente, um pouco deselegante, teve que forçar ele a falar um monte de coisa aqui, né, Marco? Mas a gente sabe que a Prefeitura sempre foi uma apoiadora do projeto, nós somos um projeto apolítico, o Jean sabe disso, o nosso prefeito, a gente está aqui pelo bem comum, pelo bem social, e a Prefeitura é o papel dela, e ela vem fazendo isso com elogio, né? Isso é muito legal. E a Thaís Narras, que pegou um voo, ela é uma menina que está se aproximando do projeto, uma cabeça maravilhosa, e a gente tem muito a agradecer. Então, eu fecho agradecendo duas entidades, a Embra Office, que é detentora desse produto junto com a gente, então o Papo Estreito Embra Office, né, um escritório que a gente está usando, eu estou aqui nele hoje, aqui no Estreito, pertinho da Praça Nossa Senhora de Fátima, e uma empresa que nos cediou o espaço da sala virtual para gravação, né? Nem todas têm um espaço tão grande desse, que é a Guru, que é uma agência de comunicação, de publicidade e tudo mais, que nos permitiu esse espaço. Então, eu agradecendo, eu vou encerrar a gravação aqui, e a sala fica aberta para a gente fazer umas fofoquinhas depois, sem gravar. Daí a gente pode falar mal dos outros, porque não vai estar sendo gravado. Beleza, gente? Então, deixa eu só interromper. Deixa eu ver como eu fecho uma gravação aqui. Então, para quem está nos assistindo depois aí, agradeço demais essa possibilidade aqui. Vamos ver como eu encerro. Tenho fé. Eu acho que é aqui. Stop.